Porque sabe como é que é, né? Gato escaldado tem medo de água fria, né? Então, uma vez que a gente já fez a meleca, para nunca mais acontecer. Bom, bem-vinda, Morgana. Ela falou que é a primeira noite, é a primeira aula que ela está tendo de álgebra hoje, né? Então, bem-vinda, eu sou o professor Eduardo. Eu sempre deixo meu WhatsApp na tela, então, pessoal, pessoal que já assistiu às aulas outras vezes já deve ter anotado. Se não anotou, anota, coloca, salva lá na agenda do seu celular. Coloca lá, dúvidas de matemática. Não precisa nem lembrar que o meu nome é Eduardo. Põe lá, dúvidas de matemática, mande o WhatsApp para esse número, tá bom? E não precisa ser só de álgebra 1, né? Pode ser qualquer coisa de matemática. Pode ser de geometria, pode ser de álgebra 2. Falar em geometria, vocês já estão tendo aula com a professora nova de geometria? Ah, então, então tá bom, né? Então, como eu comentei, a partir de agora eu vou me chamar Fernando, né? Porque parece que todo mundo que dá aula de matemática no Florescer tem que chamar, é Fernanda. Então, professora de geometria é Fernando, professora de álgebra 2 é Fernanda. Então agora eu vou ter que virar Fernando, né? Então, prazer, eu sou o Fernando. Brincadeiras à parte, a gente estava falando de probabilidade, hoje a gente vai continuar falando de probabilidade, vai pegar alguns exercícios para praticar um pouquinho, cálculo de probabilidade. A Morgana falou da árvore de possibilidades que a gente tinha, que o Rafael tinha comentado, né? Ela falou no chat. Isso aí foi o tema de uma aula bem antiga nossa. Inclusive, só vale relembrar, todas as nossas aulas estão gravadas, estão no YouTube, todas nossas não, né? Todas as aulas que eu, de álgebra 1. As outras, é, das outras matérias, aí eu não sei como é que os outros professores estão fazendo, mas todas as aulas de álgebra 1 estão gravadas, estão no YouTube, e todo o conteúdo das aulas eu estou colocando no Google Sala de Aula. Então, se você ainda não está no Google Sala de Aula de Álgebra 1, se inscreve lá. Se quiser, me pede, eu passo o código. Eu acho que eu já vou colocar o código, né? Em vez de falar me pede para passar o código, eu já vou colocar o código no chat. Se por acaso alguém não tiver no sala de aula, já se inscreve, né? Então, tudo que eu escrever na lousinha fica salvo, vai lá para o sala de aula. Tudo que a gente falar aqui na aula é gravado, vai para o YouTube. Tá? Então, perdeu a aula, não tem problema, vai estar lá para você assistir. Então, a Morgana que falou, a árvore de possibilidades, a gente estudou algumas aulas atrás, está lá no YouTube, dá uma olhada, mas também não precisa se preocupar, porque daqui a algumas aulas a gente vai falar de uma coisa chamada árvore de probabilidades, parecidíssima com a árvore de possibilidades, só que aí ela permite a gente calcular probabilidades, óbvio, né? Pelo próprio nome da aula, da árvore, né? Tá? Então, deixa eu copiar aqui o código. Vou colocar aqui no chat. Então, Google Classroom Álgebra 1. É esse o código lá do Google Classroom. Então, quem ainda eventualmente não tem, não sei se tem mais gente nova na aula hoje, tá lá, tá? Então, isso posto, já posso apagar aqui, que a gente já começou a gravação. Comecei a gravação, né? Ah, comecei, ótimo. Então, a gente estava falando de probabilidade, a gente começou o estudo de probabilidade na semana passada. A gente falou que tem um negócio chamado espaço amostral, a gente falou que tem um negócio chamado evento. Então, o que a gente tinha que lembrar de cada um deles? Espaço amostral. Resumidamente, a gente tem que lembrar que são os resultados favoráveis. Ou, perdão, os resultados possíveis de acontecer. Tá? Então, você vai ter uma situação no seu problema, um experimento probabilístico, uma brincadeira, um jogo, ou uma situação no mundo real, que vai escolher uma pessoa ou escolher alguma coisa. E aí você vai ter os resultados possíveis de acontecer. O conjunto com todos os resultados possíveis é o espaço amostral. Evento é um subconjunto do espaço amostral e, no fundo, o evento que você está interessado, calcular a probabilidade, são os resultados favoráveis. A gente chama de resultados favoráveis porque é aquilo que você está buscando. Tá? E aí, se, e esse é um grande se,
Mas ainda bem que para o vestibular esse se vai acontecer em 90% dos casos. Na vida real que é diferente. Na vida real é o contrário. Na vida real vai acontecer em menos de 10% dos casos. Então, se o espaço amostral for equiprovável, e a gente falou dessa palavrinha semana passada, mas se você não lembra, não se preocupe, a gente vai falar de novo hoje. Então, se o espaço amostral for equiprovável, então, como que você calcula a probabilidade? A probabilidade de um certo evento A é igual, eu vou escrever a fórmula, mas você não precisa lembrar da fórmula, você tem que lembrar do que ela significa. Então, se o meu espaço amostral é o S e o meu evento é o A, se o espaço amostral for equiprovável, a probabilidade de acontecer esse tal A é quantos resultados, quantos elementos existem no conjunto A, quantos resultados são favoráveis, dividido por quantos elementos tem no conjunto S, ou seja, quantos são os resultados possíveis de acontecer. Então, isso aqui é mais fácil a gente lembrar assim. Número de casos favoráveis dividido pelo número de casos possíveis. Deixa eu escrever inteiro, né? Possíveis. Tá? Tem gente que acaba falando, inclusive professor, já vi professor falar, número de casos totais em vez de possíveis. Melhor você lembrar possíveis, porque daqui a algumas aulas a gente vai estudar uma coisa chamada probabilidade condicional. Então, nem todo caso vai ser possível de acontecer mais, por causa dessa condição, dessa probabilidade condicional, que é o que a gente vai estudar. Então, é melhor decorar com casos possíveis, ao invés de total de casos ou casos totais, tá? E aqui é favoráveis. Então, só para esquentar, talvez seja melhor até colocar isso aqui para baixo, né? Que daí fica sempre aparecendo na tela. Então é assim que a gente calcula a probabilidade. Se o espaço amostral for equiprovável. E essa é a palavra mais importante de todas. Por quê? Porque 10%, 90% dos exercícios de vestibular, o espaço amostral vai ser equiprovável. Você vai calcular desse jeito e vai dar tudo certo. 10% dos exercícios de vestibular, o espaço amostral não vai ser equiprovável, e aí, se você tentar calcular desse jeito, você vai cair do cavalo. Então, é importante lembrar, é importante a gente já praticar desde agora, sempre que a gente for resolver um exercício de probabilidade, pensar se o espaço amostral que a gente está usando é equiprovável. Se for, ótimo. Se não for, cuidado. E justamente para isso eu vou trazer um exercício na aula hoje para a gente discutir. Mas antes de mostrar o exercício, o que significa um espaço amostral ser equiprovável? Quer dizer que cada resultado do espaço amostral, cada resultado possível, tem a mesma chance de ocorrer. Então não há preferência de um resultado por outro. Tá? Por exemplo, lá na Mega Sena, qualquer número de 1 a 60 tem a mesma chance de ser sorteado. Não tem nem nada que diga que o número 10 tem maior preferência para ser sorteado, ou vai sair mais vezes, ou tem alguma coisa que diga que o 10 sai na vantagem ou desvantagem, comparado com os demais números. Tá? Qualquer número de 1 a 60, lá na Mega Sena, tem a mesma chance de aparecer no sorteio. Então, o espaço acaba sendo equiprovável. E isso em qualquer situação que você perceber. Outras situações, uma moeda, então, não tem nada na moeda que diga que vai sair mais cara do que coroa. Então, é um espaço amostral equiprovável. Cada uma delas tem a mesma chance de acontecer, cara ou coroa na moeda. Num dado de 6 faces, né? Aquele dado que a gente usa em jogos de tabuleiro, que aí ele tem as bolinhas que representam os números, né? Então aqui tem 2, aqui em cima é 1, aqui é 4, talvez. Tá? Então, esse dado também, se eu jogar esse dado, não tem nada que me diga, ou não tem nada a priori, né, que eu fale, não, vai sair mais o número 1, não, vai sair mais o número 3, não, é o 6 que sai mais nesse dado.
Não, em princípio, na hora que eu jogo o dado, qualquer um dos números do dado, de 1 a 6, tem a mesma chance de sair, né? O Rafael mandou no chat dado honesto, exatamente, né? A maioria dos exercícios de vestibular, ele vai usar esse termo, dado honesto, né? Ou um, um baralho, bom, baralho geralmente não tem como não ter, né? A menos que você tire carta do baralho. Mas uma moeda honesta, um dado honesto, o que significa isso? Que ele, cada face, cada resultado tem a mesma chance de acontecer. Ou seja, no fundo, ele está te falando que o espaço amostral do seu problema vai ser equiprovável, você não precisa se preocupar com isso. A gente vai fazer exercício quando o espaço amostral não é equiprovável? Vai, porque cai no vestibular. 10%, mas cai. Mas não hoje. Hoje a gente ainda vai continuar, na medida do possível, tentar trabalhar com espaços amostrais equiprováveis. Tá? Mas a gente ainda vai fazer exercício quando não é. E aí, o que eu tenho que tomar conta, o que eu tenho que tomar cuidado para conseguir calcular a probabilidade corretamente. Tá bom? Bom, falei e não coloquei nada ainda na tela, né? Então vamos fazer um exercício. Esse aqui é um exercício que eu inventei. Então não é de livro, não é de vestibular, de nada. Se der tempo, eu acredito que vai dar, vamos fazer um exercício hoje do Enem, para a gente sentir como que cai essas coisas num vestibular de verdade, tá? Mas aqui para esquentar os motores, primeiro de tudo, então eu vou chamar isso aqui de exercício 1 da aula de hoje. Vamos trabalhar com um dado. Então, um dado, e aí, honesto, equilibrado, homogêneo, são formas diferentes que o exercício pode estar te dando a informação de que o espaço amostral é equiprovável. Então, um dado honesto, como se o dado pudesse ser não honesto, né? Mesmo se um dado sai mais um número do que outro, o dado é o dado, né? É da natureza dele, ele foi construído daquele jeito, né? Então você pode pensar filosoficamente que o dado está sendo honesto. Honesto é a natureza de construção dele, né? Então, um dado honesto é lançado e aí pede-se. Então, só para esquentar os motores. Isso aqui é mais ou menos o que a gente já havia feito na semana passada. Probabilidade de sair o número 4. Acho que 4 foi o que a gente fez semana passada, né? Pode ser 4 mesmo, vai. Só para a gente treinar. Bom, na semana passada, o que a gente fez? A gente escreveu o espaço amostral inteiro, a gente foi escrevendo o evento. Para quê? Para a gente se habituar com o espaço amostral, com o evento. Hoje, como a gente já está um pouco mais craque, a gente vai direto calcular a probabilidade. Então, a probabilidade de sair o número 4 vai ser, primeiro, tudo depende de como você modela o seu problema. Então, eu vou modelar o meu problema da seguinte forma, que eu acho que é a única forma de você modelar esse caso, né? Esse problema. Quais são os resultados possíveis? Bom, é possível sair o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 ou 6. Então, eu tenho 6 casos possíveis de acontecer. Aí eu me pergunto, cada um deles tem a mesma chance? O meu espaço amostral é equiprovável? Bom, como o exercício falou que o dado é honesto, não tem nada que me leve a crer que um número vai sair mais ou menos que outro. Então, sim, o espaço amostral é equiprovável. Então, se eu tenho 6 casos possíveis de acontecer, saiu o número 1, saiu o número 2, saiu o número 3, saiu o número 4, saiu o número 5, saiu o número 6. Desses 6 resultados, quais são os resultados que me são favoráveis? Bom, favorável é só o número 4 sair, né? Então eu só tenho um caso favorável. Então a probabilidade de sair o número 4 é 1/6. Até aqui tudo bem, tudo tranquilo. E como eu disse, esse exercício 1 é só para esquentar os motores, só para a gente lembrar o que a gente estava fazendo de probabilidade na semana passada. O item B, probabilidade de sair um número par. Bom, então de novo, probabilidade de par
vai ser... Quais são os casos possíveis? É possível sair o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6. Ótimo, então eu continuo tendo 6 casos possíveis. Quantos desses são favoráveis? E aqui até é bom escrever, né? Vai sair o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Então esses são os casos possíveis de acontecer. 6 casos possíveis. De novo, espaço amostral equiprovável, todos eles têm a mesma chance de sair. Quais são favoráveis? Bom, favorável é o número separ. Então é o 2, o 4 e o 6. Então deu 3. Se eu simplificar essa fração, 3 sobre 6, divide em cima e embaixo por 2, divide em cima e embaixo por 3, vai dar meio. Meio, se você escrever em decimal, é 0,5, que é igual a 50%. Por que eu estou escrevendo assim? Porque dependendo do exercício de vestibular que você pegar, a alternativa vai estar escrita assim, na forma de fração irredutível, a alternativa vai estar escrita assim, na forma de número decimal, ou a alternativa vai estar escrita assim, na forma de porcentagem. Então, outra coisa que a gente também tem que se habituar é saber converter de uma para outra razoavelmente rápido. Por quê? Você vai chegar no final da sua conta e aí você vai ter que reconhecer qual alternativa você tem que marcar. Se a alternativa não tiver na forma de fração, você vai ter que escrever ela em decimal ou em porcentagem para poder converter. Tá bom? Isso aqui também é algo que a gente conversou na semana passada, né? Então, agora, na medida do possível, vamos treinar sempre que você estiver fazendo um exercício, mesmo que não precise, mas como treino, pega a fração, escreve como decimal, escreve como porcentagem para treinar, tá? Bom, aqui eu já queria chamar a atenção. Se você eventualmente, não você, alguém eventualmente, poderia pensar assim, professor, mas é óbvio que número par ia dar 50% de probabilidade. Porque ou vai sair um resultado par no dado, ou vai sair um resultado ímpar no dado. Bom, então se é assim, se eu tenho ou é par ou é ímpar, e par que me interessa, então é 50%. Não precisava ter feito toda essa conta. E é aqui que mora o perigo. E agora que eu queria trazer aqui o exercício 2. Agora eu não tenho mais um dado, um dado honesto, um dado honesto e um dado de 6 faces, né? Isso que eu esqueci de falar. No exercício 2, o que eu vou fazer? Vou fazer o seguinte, eu quero também um dado honesto, só que esse dado é um dado especial. Ele é um dado que tem 7 faces. Tem dado de 7 faces? Bom, não lembro se tem. Mas suponha que tenha, tá? Então, um dado, eu vou pôr entre aspas aqui, que pode ser que não exista dado de 7 faces. Um dado honesto de 7 faces. Então, é um dado especial. Tipo aqueles dados que o pessoal que joga RPG usa, né? Mas eu acho que de 7 faces não existe. Mas não tenho certeza. Mas para o nosso problema, como a gente não vai jogar o dado de verdade, tanto faz se ele existe ou não, né? Então, um dado honesto de 7 faces, e as faces são numeradas. O Rafael acabou de falar que tem 7 faces. Então, ótimo. Então, um dado honesto de 7 faces, numeradas de 1 a 7, é lançado. E agora eu quero de novo a probabilidade de sair um número par. Aí você pode pensar assim, bom, então a probabilidade de sair par, vou usar a mesma lógica, não do B como eu resolvi, mas de uma outra forma que você poderia pensar. Os resultados possíveis no dado é sair, então, os resultados possíveis, que é o meu espaço amostral, é sair par ou sair ímpar. Não tem outra opção no dado. Ou vai sair um número par ou vai sair um número ímpar.
Bom, então eu tenho dois resultados possíveis de acontecer. Resultados favoráveis. Que é o meu evento. O que eu estou interessado que saia? Bom, então eu estou interessado que saia par. E aí, como é que eu calculo a probabilidade? Bom, a gente viu que é você dividir os casos favoráveis pelos casos possíveis. Então, a probabilidade de sair par é um caso favorável em dois casos possíveis de acontecer. Deu meio também, que é 50%. Você acabou de errar o exercício. Por que você errou o exercício aqui, visto que no de cima o argumento funcionou tão bem? Porque aqui, sair par e sair ímpar não tem a mesma chance de ocorrer. Se o dado tem faces numeradas de 1 a 7, pode sair 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7. Desses números, quantos são pares? 2, o 4 e o 6. 3 números pares. Quantos números são ímpares? O 1, o 3, o 5 e o 7. Tem 4 números ímpares. A chance de sair número ímpar nesse dado é maior do que sair de número par. Então, esse espaço amostral que a gente criou aqui não é equiprovável. E se ele não é equiprovável, eu não posso calcular a probabilidade fazendo número de casos possíveis dividido por número de casos favoráveis. Número de casos favoráveis dividido por número de casos possíveis. Perceberam onde está a casca da banana para você escorregar? E o dado é honesto. Mas você montou um espaço amostral que não é equiprovável, apesar do dado ser honesto. Perceberam onde está o pulo do gato da coisa? Como que a gente pode resolver isso? Como que a gente pode calcular certo a probabilidade aqui nesse problema? A gente vai fazer um espaço amostral garantindo que ele seja equiprovável. Então, os meus resultados favoráveis, meus resultados possíveis, o que eu sei que tem a mesma chance de sair? São os números. Então, eu vou fazer assim: 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E os favoráveis? Favoráveis. Como eu quero par, é o 2, o 4 e o 6. Agora sim, esse espaço amostral que eu criei, esse aqui é equiprovável. Como é que eu sei que esse aqui é equiprovável? Porque o exercício falou que o dado é honesto. Então, qualquer número, qualquer resultado, tem a mesma chance de sair. E aí, agora, com certeza, saiu 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6 ou o 7. Dessa forma, cada um tem a mesma chance de sair. E agora sim, como é equiprovável, eu posso calcular a probabilidade fazendo número de casos possíveis, favoráveis sobre possíveis. Quantos são os possíveis? 7. Quantos são os favoráveis? 3. Então, minha probabilidade é 3 sétimos. Tá? Essa daqui não tem como escrever essa aqui já está na forma irredutível, e aí, escrever em decimal, provavelmente a gente não ganha nada, porque vai dar uma dízima, né? Então, fica assim mesmo. Tá? Provavelmente, se fosse um exercício de vestibular, as alternativas estaria na forma de fração. Tá? Então, tem que tomar muito cuidado, que além de você ter que estar atento para o exercício dar indícios de que o problema é um espaço amostral equiprovável, que o teu problema vai te dar uma situação de que os resultados que podem sair, todos têm a mesma chance, você não pode cair no erro de montar um espaço amostral que não é. Tá? Porque pode acontecer isso. O problema te deu tudo pronto
para dar certo. E aí você se confundiu no meio da coisa e montou um espaço amostral que não é equiprovável. Perceberam o problema? Tá? Então, cuidado. Agora, também não é para se desesperar, né? Falar, então, professor, então não vou conseguir resolver exercício de probabilidade nenhum. Não. A ideia é avisar agora para que você possa ir treinando e toda vez que você treinar, você ficar atento às cascas de banana que vão estar no meio do caminho. Para quê? Para justamente não pisar e escorregar numa delas. Tá? Por falar em ir treinando, essa semana ainda, entre hoje e sexta, hoje não, mas provavelmente talvez amanhã, quinta, mais provável para sexta-feira. Porque no colégio que eu dou aula é semana de prova, então eu estou elaborando prova, corrigindo trabalho, não sei o que, para calcular média, né, de aluno e tudo mais. Então eu estou meio cheio de coisa para fazer nos próximos dias, então provavelmente só na sexta eu vou conseguir disponibilizar a segunda lista de exercícios. Então, lá no sala de aula já tem a primeira lista de exercícios, que era sobre aquele primeiro assunto que a gente falou, que era análise combinatória, e até sexta eu vou disponibilizar a segunda lista de exercícios, que é sobre probabilidade. Tá? E aí, que nem aconteceu antes, eu vou soltar todos os exercícios de uma vez, eventualmente alguns você ainda não vai conseguir resolver, porque vai ser de assuntos que a gente vai conversar nas próximas semanas, mas vai fazendo aos pouquinhos, alguns exercícios por dia, o importante é estar praticando sempre. Tá? Beleza, gente? Hoje vocês estão extremamente quietos, né? Vocês costumam ser quietos, mas hoje vocês estão quietos demais. Tá tudo bem? Vocês estão conseguindo me ouvir direito? Ou meu áudio tá falhando? O que tá acontecendo? Tá tudo bem? Ah, então tá bom. Então fico mais tranquilo, né? Porque às vezes aconteceu da minha internet cair e eu ficar falando e não perceber que eu tô falando para ninguém, né? Ainda mais porque quando eu tô com a tela da luzinha, quando eu tô escrevendo na luzinha, eu não consigo ver a tela do Meet. Então eu fico escrevendo na luzinha, fico falando, fico escrevendo, fico falando, e a tela do Meet lá atrás caiu a conexão e não tem ninguém me ouvindo. Já aconteceu isso. Bom, então tudo isso posto, vamos pegar um exercício que caiu no Enem, para a gente ver como que probabilidade vai aparecer no vestibular para gente. Uma coisa que, se outros professores, pelo menos de matemática, né? Matemática, física também, química, bom, das três grandes das matérias de exatas, matemática, física e química. Se nenhum outro professor comentou com vocês, deixa eu comentar dessa vez. O Enem é um vestibular muito diferente dos demais vestibulares com relação às matérias das exatas. Enquanto que os outros vestibulares, eles vão trazer questões mais curtas e direto ao ponto, o Enem não. Mesmo matérias de exatas, e em matemática é o maior exemplo, vai vir sempre um texto, vai vir uma contextualização, às vezes vai vir um recorte de jornal, para daí sim vir a pergunta ou o que ele quer que você determine. Tá? Então, vou colocar aqui um exemplo, um exercício que caiu no Enem, e a gente vai perceber isso. E isso é uma característica do Enem. Outros vestibulares têm questões assim? Tem questões que são desse tipo. Mas são exceções. O Enem é o contrário. O Enem, questões desse tipo são a regra. Tá? Então, uma coisa que também tem que estar claro, e você tem que praticar durante o ano, é resolver exercícios que o enunciado são grandes. Tá? Então, mesmo exercícios da área das exatas, compara o enunciado do exercício que eu acabei de fazer aqui. Tem 2 linhas. E 2 linhas porque minha letra é grande ainda, né? Compara com o tamanho do enunciado de uma questão do Enem, de matemática. E olha que tem 45 dessas no Enem, no dia da prova, né? São 45 questões de matemática no dia da prova do Enem. Então, você percebe que é muito diferente. Tá? Então, essa é uma dificuldade a mais quando você pega a questão do Enem para resolver. Além de ter a dificuldade do conteúdo, tem a dificuldade de vencer o enunciado. Tá? Por outro lado, nas áreas, parece que nas questões de humanas é vantagem, porque como ele traz bastante informação no enunciado, se você não está muito seguro de qual que é a resposta, eventualmente alguma coisa do enunciado você consegue pegar e usar para tentar descobrir qual que é a alternativa certa. Né? Então, eventualmente, tem prós e contras ter esses enunciados gigantes, que isso é característica do Enem. Mas vamos ler essa questão, vamos ver o que ela fala. Todo país passa pela primeira fase de campanha
de vacinação contra a gripe suína H1N1. Bom, então isso aqui deve ter uns 4, 5 anos, essa questão, né? Porque faz tempo que o H1N1 foi notícia nos jornais. Segundo o médico infectologista do Instituto Emílio Ribas de São Paulo, a imunização deve mudar no país a história da epidemia. Com a vacina, de acordo com ele, o Brasil tem a chance de barrar uma tendência do crescimento da doença que já matou 17 mil no mundo. Bom, 17 mil do H1N1 perto do que está acontecendo agora com o Covid, parece fichinha, né? A tabela apresenta dados específicos de um único posto de vacinação. Então tá aqui uma tabela. Aí, o que você faz nesse momento? Pare e dá uma olhada na tabela, vê se você entende o que a tabela está falando. Se você entendeu a tabela, então a gente continua o exercício. Se por acaso deu algum problema, você não entendeu o que está na tabela, nem tenta continuar o exercício, porque qualquer coisa que você ler depois só vai aumentar a confusão que já se formou na sua mente. Tá? No dia do vestibular, uma dica é, começou a ler o enunciado, sentiu confuso, não entendeu bem o que ele está falando ou o que ele está pedindo, coloca uma estrelinha no exercício e vai para o próximo. No final do dia, volta nesse e tenta resolver. Tá? Não fica brigando com o exercício. Não está entendendo o que o exercício quer, pula o exercício. Você tem muitos outros ainda para conseguir acertar. Tá? Mas não estou falando que é para abandonar. Você vai colocar estrelinha para voltar depois. Bom, então o que a tabela fala? Campanha de vacinação contra a gripe suína. Aqui eu tenho datas de vacinação. Então vai de março até maio de um certo ano. 2010, né? Nossa, esse é velho, hein? 11 anos atrás, né? Então tem aqui as datas. Público-alvo: trabalhadores da saúde indígenas, portadores de doenças crônicas, adultos de 20 a 29, população com mais de 60 e adultos com 30 a 39. Tá bom. Mais ou menos que nem a nossa agora, né? A campanha de vacinação do Covid. Tá certo que a população mais idosa veio antes, e essas daqui agora, naquela época, do H1N1 ficou depois. Tudo bem. E aqui a quantidade de pessoas vacinadas. Tá, então tem 42 no primeiro grupo, 22 no segundo, e assim vai. Ok, entendi a tabela, continua o exercício. Escolhendo-se aleatoriamente uma pessoa atendida nesse posto de vacinação, a probabilidade de ela ser portadora de doença crônica é... Então, o que eu tenho que fazer aqui? Eu vou calcular uma probabilidade. Como ele falou que vai escolher aleatoriamente, o que isso aqui quer dizer? É a dica que ele está dando equivalente ao dado honesto que a gente falou lá atrás. Então, ao escolher aleatoriamente não tem nada que diga que uma pessoa tem mais possibilidade, ou mais chance, ou menos chance de ser escolhida do que outra. Seria como se você pegasse o nome de todas as pessoas que foram atendidas nesse posto de vacinação, colocasse em papeizinhos, colocasse dentro de uma sacolinha, que nem você faz amigo secreto, tirasse o nome de alguém. Tá? Então não tem nada que faça uma pessoa ter mais ou menos chance de ser sorteada que as demais. Então isso já me lembra que eu vou ter um espaço amostral aqui provável. Se você tomar cuidado de não escorregar na casca de banana, que nem aqui em cima, né? Mesmo o exercício te dando tudo pronto para você montar o espaço equiprovável, você pode acabar comendo bola e montar um espaço amostral não equiprovável. Tá bom. Então, quem é o meu espaço amostral? De forma a eu garantir que ele seja equiprovável para eu poder calcular a probabilidade como número de casos favoráveis dividido por número de casos possíveis. É só falar que o espaço amostral é formado por cada uma dessas pessoas que foram atendidas nesse posto de saúde. Tá? Então, cada pessoa... Mas como eu vou saber quem são as pessoas? Não sei, mas você pode chamar de João 1, João 2, João 3, João 4, João 5, João 6, João 7, João 8. Mas não é todo mundo João. Tudo bem, então vai ser Maria 1, Maria 2, Maria 3, Maria 4. Tá? São as pessoas. Quantas pessoas são? Bom, aqui no enunciado ele não fala, né? Então, o que eu tenho que fazer? Quantas pessoas tem dentro desse espaço amostral que eu criei? Que são todas as pessoas que foram atendidas? Essa quantidade de pessoas aqui. E aí, como ele não falou quanto que dá ao todo, então eu vou ter que somar. 42 com 22, com 56, com 30, com 50. 6
8, 10, vai 1, 5, 10, 12, 15, 20, 200, né? Então tem 200 pessoas que foram atendidas nesse posto de saúde, ao todo. Então, como vai ser minha probabilidade? Probabilidade da pessoa ser portadora de doença crônica, então a probabilidade de doença crônica vai ser número de casos favoráveis, ou seja, o que eu quero que aconteça. Não que eu quero porque é para o bem, eu quero porque é o meu desejo, eu quero que aconteça porque é o que o exercício está pedindo. Ser portadora de doença crônica. Bom, portador de doença crônica, eu estou vendo que foi atendido aqui. E nessa época, né, nesse grupo, foram 22 pessoas. Então, casos favoráveis são 22. Enquanto casos possíveis casos possíveis de ser sorteado, né? Eu vou sortear, vou escolher aleatoriamente. Então, quantos são os casos possíveis? Qualquer uma das 200 pessoas que foi atendida nesse posto de saúde é possível de ter sido escolhida. Então, a probabilidade vai ser 22 sobre 200. Aí você fica todo feliz, então vou marcar 22%. Cuidado! Por quê? Porque 22% não é 22 sobre 200. O que a gente tem que fazer? Preciso perceber aqui o seguinte, posso dividir em cima e embaixo por 2, e na hora que eu divido em cima e embaixo por 2, 22 dividido por 2 dá 11, 200 dividido por 2 dá 100. Mas o que é 11 sobre 100? 11 sobre 100 agora sim é 11%. Né? Lembra que porcentagem, 11%, é o que o próprio nome fala, né? Uma coisa por cento é por 100. Então, 11% é 11 por 100. 11%, 11 por 100. Tá? É a alternativa C. Beleza, gente? Então, duas coisas importantes da aula de hoje. Primeira coisa, tomar muito cuidado na hora de você montar o seu espaço amostral. Quando você for considerar os resultados possíveis de acontecer. Mesmo que você não escreva o espaço amostral, que nem a gente fez aqui, eu não escrevi quem é o espaço amostral. Mas na hora de fazer a conta, eu tive que pensar nesse espaço amostral. Então, na hora que você pensar no espaço amostral, certifique-se de que ele é equiprovável. Porque se você montar errado, se você escorregar na casca da banana, que eventualmente o exercício deixou lá para você cair, você pode estar considerando um espaço amostral que não é equiprovável e pode estar errando a conta, o resultado, a probabilidade que ele pede para você calcular. Tá? Então, essa é a primeira dica para levar da aula de hoje. Tomar muito cuidado na hora de pensar no espaço amostral. Tá? Às vezes, um problema que daria tudo certo para fazer, você acaba perdendo porque montou um espaço amostral que não é equiprovável. Tá? Como esse caso aqui que a gente fez. Tudo bem que nunca ia cair um exercício no vestibular de um dado de 7 faces, né? Muito pouco provável. Mas tem que tomar cuidado. Segunda dica da aula de hoje. Exercícios do Enem, aí não é sobre probabilidade em particular, mas exercícios do Enem, são exercícios de enunciados longos. Esse daqui a gente ainda teve a sorte dele dizer diretamente o que ele quer. Ele quer que você calcule a probabilidade. Então você sabe que é probabilidade que você vai calcular. Mas às vezes ele não fala tão diretamente assim. No meio desse blá 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 todo vai estar nas entrelinhas o que ele quer que você faça. Tá? Como que você fica bom para resolver esse tipo de exercício? Não de probabilidade, mas de qualquer outro assunto, de qualquer outro tema da matemática. Treinando o exercício. Tá? Não treinar para ficar, então quanto mais exercício você fizer, mais eu vou ficar bom. Bom, isso é verdade. Quanto mais exercício você fizer, mais você vai ficar bom. Mas por quê? Porque você vai pegando o repertório. E aí, um próximo exercício, quando você for fazer, você já vai lembrar: não, peraí, isso aqui me lembra tal exercício que eu havia feito lá da lista de exercício, ou daquele livro que eu peguei para estudar. E aí, na hora que você pegar o próximo exercício, você já vai usar coisas do que você havia feito, coisas que você já havia tentado fazer, que deu certo, e aí as coisas vão ficando cada vez mais fáceis. Tá? É
O Rafael falou, né? Então, no próximo. Pior que assim, né? A gente às vezes queima a língua, né? Alguns anos atrás, eu falava para os alunos do Florescer. No Florescer eu cheguei a falar? Acho que eu até cheguei a falar no Florescer. Antes até do nome do cursinho ser Florescer. Nunca vai cair matriz no Enem. Até pá, cair matriz no Enem. Tá? Então, assim, só porque eu falei que não cai dado de 7 faces no vestibular, bom, só falta nesse fim de ano aparecer algum vestibular com dado de 7 faces, tá bom? Mas acontece, tá? Beleza, gente? Dúvidas, dores, tristezas e angústias?